Ok, estamos de volta. Espero que agora sem problema aí, ninguém vai ficar com torcicolo, né? Nós estamos estudando o livro de Atos e estamos aprendendo sobre o começo da igreja. E nós já sabemos que o livro de Atos, o personagem principal dele, o protagonista, né, do livro de Atos é o Espírito Santo. O livro de Atos revela o ministério do Espírito Santo, estabelecendo a igreja, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo já havia profetizado, já havia declarado. Jesus disse a Pedro e aos demais apóstolos e a todos nós, porque foi registrado na sua palavra para que nós possamos saber disso, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. As portas da morte, as forças de destruição não podem jamais prevalecer sobre a igreja de Cristo. E nós assistimos aqui no livro de Atos esse desenrolar da história. Uma história que aos nossos olhos tem avanços e talvez alguns recuos, né, alguns reveses, mas precisa ficar claro para nós. Essa é a nossa perspectiva. Nós nunca devemos esquecer disso. Da perspectiva de Deus, o plano segue conforme o estabelecido. Eu insisto nesse ponto, porque é um ponto importante. E se nós perdermos esse ponto, nós certamente vamos nos atrapalhar. Nós vamos nos confundir. Nós vamos ter problemas. Deus não é pego de surpresa. Deus não precisa improvisar. Deus não precisa adaptar o seu plano eterno, que diz a palavra de Deus, é de antes da fundação do mundo. Quando Jesus disse a Pedro, está registrado lá em Mateus, tu és Pedro, sobre esta pedra, isto é, sobre a tua afirmação, Pedro havia acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Jesus diz sobre este fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou as portas da morte não prevalecerão sobre ela. Então, para Deus, as coisas estão seguindo o seu curso. Nós vemos no texto base de hoje, e hoje a gente não vai ler, né? Nós temos 2 capítulos no texto base de hoje. O capítulo 3, né? Você tem aí no texto básico, aqui a página 20 da lição, que tem como título O Início da Perseguição. O comentarista da lição de hoje é o pastor João Batista Cavalcante. A revista que nós estamos usando é a revista da Editora Cristã Evangélica. Eu gosto de fazer esse reconhecimento. E hoje nós temos como texto base, não é? Dois capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4. E a gente vai fazer um resumo, então, não é? Porque não tem como a gente ler, são 2 capítulos longos, mas o capítulo 3 começa com a cura de um homem aleijado, não é? Ali de frente da porta chamada Formosa, e nós temos Pedro e João, não é? Indo para o templo por volta de 3 horas da tarde e se deparando com esse homem lá, que era um notório mendigo. Todo mundo via aquele homem lá,
né? Isso vai ser reconhecido depois pela multidão, né? E quando Pedro e João se aproximaram, ele pediu esmola, pedia para todo mundo, né? Pedro disse para ele olhar para os dois, e aí então Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, né? Seja curado. E isso aconteceu. Imediatamente aquele homem foi curado da enfermidade que ele tinha. E aquilo foi uma coisa espantosa, a multidão ficou impressionada, como eu disse, todo mundo conhecia. E aí Pedro aproveita a oportunidade, né? Conduzido pelo Espírito Santo, claro, ele faz o seu segundo discurso, né? Se nós pensarmos num discurso público, é possível que Pedro tenha falado muitas outras vezes em círculos menores. A igreja já contava nessa época por uma pequena, já tinha alguns milhares de pessoas. Nós vimos que aquele discurso de Pedro no Pentecostes produziu um acréscimo de 3.000 pessoas à comunidade, né? Mais de 3.000 na realidade, porque era costume eles contarem apenas os homens, né? E nós vamos ver que com esse incidente, né, esse número, né, e a pregação subsequente, esse número vai aumentar. Vamos ter aí 5.000 homens, de novo, era o costume na época, não estou aqui dizendo que é certo, mas a cultura da época contava os homens como chefes das famílias, como cabeças das famílias, né? E nós já temos mais de 5.000 pessoas no contexto aí do capítulo 4, né? No final do capítulo 4, nós temos um grupo de pessoas muito preocupados, melhor dizendo, com esse avanço da igreja, não é? Porque a cada evento desses, não é? Os discípulos aproveitavam a oportunidade para fazer a proclamação do Evangelho, a qual eles foram chamados a fazer, né? E a multidão foi aderindo. Por isso que está aqui o início da perseguição. Isso preocupou profundamente os líderes religiosos, e eles começam a se articular, não é? No sentido de combater, perseguir, não é? Os discípulos, perseguir a igreja. Então, o pastor João faz uma comparação aí, o pastor João Batista Cavalcante, com a época que nós estamos vivendo, né? Também uma época de angústia, uma época de confusão religiosa. E ele diz que o Evangelho surge como uma resposta ousada, coerente e relevante, né? A proclamação do Evangelho. A Bíblia diz claramente que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele veio no momento certo, no momento adequado, dentro do plano, do propósito de Deus. Então eu quero que vocês tenham isso em mente quando nós vamos voltar para esse relato, né? Para que nós possamos lembrar, Deus não é pego de surpresa. A prisão dos apóstolos, o que vai seguir depois. Vocês que fizeram a leitura ao longo da semana, vocês viram que tudo o que aconteceu com os apóstolos foi predito por Jesus. Jesus disse: olha, eles vão arrastar vocês aos tribunais, eles vão levar vocês diante das autoridades, e vocês não devem se preocupar com o que vocês vão dizer. O Espírito vai orientar vocês, o Espírito vai dizer o que vocês têm que dizer. Então tudo o que aconteceu estava pré-determinado, foi previsto por Jesus, e por isso os discípulos, orientados pelo Espírito Santo, souberam dar a resposta adequada ao que estava acontecendo. Então, antes de nós prosseguirmos, como sempre, nós vamos orar pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo. Oremos. Ó Deus, nós te somos gratos
pela oportunidade que temos de, neste dia, como igreja, como teu povo, como povo que entende que o Senhor é o Deus criador, sustentador de todas as coisas, e também o Deus santo, justo, que olhou para a humanidade perdida e decidiu, antes mesmo do início do tempo, salvar aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor amou. E o Senhor fez isso de uma maneira absolutamente extraordinária, até incompreensível, Senhor, para nós. Porque o Senhor decidiu comprar a igreja com o teu próprio sangue, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo é o teu Filho eterno. Também é Deus. É o autor da vida, como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que também é Deus, declarou aquelas multidões naquele dia lá em Jerusalém. E Jesus, sendo esse autor da vida, sendo Deus, obedecendo como filho querido, como filho obediente ao eterno propósito do Pai, se encarnou, tornou-se a nossa semelhança, carne, sangue, tornou-se como nós. E, no entanto, nunca, jamais deixou de ser divino, e nem poderia. Mas andou neste mundo e finalmente realizou o sacrifício que ninguém mais poderia fazer, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, oferecendo, Senhor, a sua vida justa, oferecendo a si mesmo como servo obediente para pagar os nossos pecados, satisfazendo a tua justiça, ó Deus, e oferecendo a nós a salvação. Muito obrigado, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por essa tua obra salvadora. Muito obrigado pela tua palavra, porque foi por meio dela, com a ajuda do teu Santo Espírito, que nós podemos entender tudo que o Senhor fez por nós. No momento que nós a abrimos, ó Deus, nós te pedimos que nós tenhamos reverência, que nós lembremos, Senhor, que é o Senhor mesmo quem fala conosco através deste livro santo. Livra-nos das distrações, ó Deus, por esses breves minutos. Concentra-nos, ó Deus, naquilo que é deleite, puro deleite, na verdade, para o nosso espírito, que é poder estudar a tua palavra. E que nós possamos ser edificados por ela, que ela nos instrua, que ela transforme os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, Senhor, como é o teu propósito. Isso é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, então nós já temos aí o contexto, não é? Histórico, no qual esses incidentes se deram. E agora nós vamos seguir aqui o esquema, não é, que o pastor João, como comentarista dessa lição, coloca, e ele divide três aspectos para comentar esses capítulos, né, que são o povo, né, ele faz uma descrição do povo no sentido dos ouvintes de Pedro, as pessoas que estavam ali, né, e ouviram aquele sermão, como eu disse, o segundo sermão público de Pedro, registrado no livro de Atos. Depois ele fala das autoridades que também ouviram, não é,
aquele sermão. E o terceiro ponto são os apóstolos, não é? Então, através desses três aspectos, ele vai trabalhar esse relato, né? E ele diz, trabalhando o tópico 1, aí o povo, né? Ele diz: o que temos na Bíblia é uma visão de pessoas reais que viviam os seus problemas e suas alegrias, tinham endereço, identidade, sonhos e planos. O texto apresenta algumas marcas específicas daquelas pessoas. Então, isso é muito importante. Porque nós estamos mais de 2000 anos dos fatos, não é? Porque as pessoas em que esses incidentes se passaram, em que esses eventos aconteceram, de fato estavam numa cultura diferente da nossa. Às vezes nós tendemos a pensar que nós não temos nada em comum com essas pessoas, a não ser o fato do Espírito Santo, né? De Jesus dirigindo a nossa vida. A gente pensa assim, era um outro povo, uma outra cultura, um outro tempo, mais de 2 milênios, né, atrás. Então não dá para comparar. Não, dá sim, com toda certeza. Eram pessoas reais, pessoas de carne e osso, como nós, pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham dificuldades, que suavam, né, para levar o pão de cada dia para suas casas, pessoas que sonhavam, pessoas que planejavam, e muitas vezes viam esses seus sonhos, esse seu planejamento frustrado pelas circunstâncias. É muito importante a gente lembrar disso, irmãos, para que nós entendamos que Deus, ao longo da história, Ele trabalha com pessoas reais. Não pessoas idealizadas, como eu disse na semana passada. Vamos resistir à tentação de idealizar a igreja nos primeiros anos. Isso é muito importante. Aqui, quando nós perdemos essa dimensão histórica, os problemas começam a acontecer. É por isso que algumas pessoas, e hoje em dia isso é muito comum, né, veem esse incidente, né? Tudo começou com a cura do aleijado. Será verdade que tudo começou com a cura do aleijado? Você vai ver que o discurso de Pedro, a pregação que ele fez, ele repete os mesmos temas que ele já havia falado alguns dias atrás, quando de Pentecostes. E você vai ver Pedro e outros apóstolos repetindo, e Estevão mais tarde, repetindo esse mesmo discurso. Deus tem uma mensagem para o mundo, e essa mensagem não muda. E independentemente do que provoca o ensejo, a oportunidade para que nós falemos a mensagem de Deus, nós temos que proclamar a mesma mensagem. Não pelos mesmos métodos. Não é porque Pedro curou, se é que eu posso dizer assim, aliás, eu não posso. A cura não foi de Pedro, né? Tem até uma frase aqui, eu estou adiantando um pouquinho, né? Mas o comentarista cita, né? Aqui mais à frente, não, vou deixar para depois, né? Vou deixar para depois, eu volto para isso depois. Mas eu devo dizer, Jesus curou por meio de Pedro, né? Jesus curou por meio de Pedro aquele homem. Não é porque Jesus curou por meio de Pedro aquele homem que tem que haver uma cura, e aí depois tem que haver uma pregação, que tem que haver um evento miraculoso, extraordinário, e aí tem que haver a pregação. Não, de forma nenhuma. Jesus, leia o Evangelho, você pode ver isso, jamais fez dos milagres o ponto alto, o ponto mais importante do seu ministério público. Ele alimentou aquela multidão
Vocês lembram desse episódio lá, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou aquela multidão e a multidão ficou empolgada, e o Evangelho de João diz que eles quiseram proclamaram como rei. E Jesus fez o quê? Ele mandou os discípulos para um lado e ele foi sozinho para o outro lado. Em outras palavras, queridos, ele despistou a multidão. Na verdade é isso. A narrativa é clara. Ele despistou, mandou os discípulos para um lado e ele retirou-se sozinho para o monte e foi orar. Jesus jamais fez dos milagres o ponto alto do seu ministério. Ele curou várias pessoas e literalmente proibiu essas pessoas de contarem o que ele tinha feito. Se Jesus, sendo o Deus encarnado, o autor da vida, tomou esse cuidado, nós, seus discípulos, seus seguidores, também devemos ter esse cuidado. Sim, eu acho que Deus não está limitado nem pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Deus pode e efetivamente, na minha opinião, Ele faz milagres extraordinários no nosso meio, hoje ainda. Mas nós devemos tomar cuidado e não devemos fazer dessas manifestações portentosas, vamos dizer assim, extraordinárias do poder de Deus, o ponto alto, o ponto principal da nossa pregação. Então, esse cuidado a gente deve ter, porque muitas pessoas olham para um texto como esse e dizem, olha, é assim que a gente tem que pregar. Não. A gente está no início do livro, a gente vai ver claramente como que essas manifestações, pelo menos no relato de Lucas, elas vão ficando raras. No meu entender, no entender da maioria dos comentaristas bons, que tem autoridade para falar do assunto, esse relato não é casual. Ele tem o propósito de nos mostrar que o verdadeiro poder é o próprio Evangelho. Nós vamos falar mais sobre isso daqui para frente. Mas vamos pensar no povo. Como é que era esse povo que ouviu aquele discurso de Pedro? A primeira coisa que o pastor João comenta aqui é que era um povo carente, não é? E de fato, de novo, como hoje, não é? Nós vemos uma realidade de multidões carentes de tudo, carência material, mas também carência espiritual. Pessoas estão famintas, as pessoas estão exaustas, as pessoas estão superexploradas. Isso é um fato. E Pedro se dirige a esse povo com carências evidentes, como diz o pastor João aqui. A igreja teve que lidar com isso, a igreja teve que lidar com essa realidade, né? E para o pastor João, aquele homem aleijado meio que representa a situação daquele povo, não é? Mas não era só um povo carente, era também um povo culpado. A gente já trabalhou isso aqui várias vezes, então eu não vou me repetir muito, mas está aí, né? Se você está acompanhando o verso 14 do capítulo 3, Pedro repete algo que ele já falou no primeiro discurso, não é? Lá no dia de Pentecostes. Ele diz: vocês rejeitaram
o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Então, mais uma vez, Pedro repete a acusação justa de que o povo era culpado pela morte de Cristo. De novo vou dizer, não há justificativa nesse texto, né, nesse fato que a palavra de Deus coloca, para preconceito, para discriminação contra os judeus, como infelizmente ao longo da história acabou acontecendo, inclusive por algumas pessoas que se dizem cristãs, ou que se diziam cristãs. Até porque nós sabemos, como o próprio Pedro diz, que isso era desígnio de Deus. Lembra? Isso era o plano de Deus, pré-determinado por Deus. Deus disse lá atrás pelos profetas: eu vou endurecer o coração de vocês, nação de Israel, povo de Israel. Vocês vão ver com os olhos, mas não vão ver com os olhos espirituais. Vocês vão ouvir com os ouvidos naturais, mas vocês não vão ouvir com os olhos espirituais. Eu vou endurecer o coração de vocês, para que vocês vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, e não sejam curados por mim. Isso foi um castigo que Deus lançou sobre a nação de Israel. E Paulo, discorrendo na Epístola aos Romanos, principalmente sobre essa atitude de Deus, ele diz que essa rejeição de Israel naquele momento histórico foi bênção para nós, gentios, os que não somos judeus. Porque Deus, por meio dos seus profetas, também disse: olha, eu vou falar e vou chamar os gentios. E ele disse isso para Abraão: tu vais ser luz para os gentios. Infelizmente, os judeus não entenderam isso. Não entenderam que para que Abraão fosse luz para os gentios, isso implicava, evidentemente, que a salvação, que a iluminação de Deus chegasse sobre os gentios. Os judeus, infelizmente, se fecharam no seu orgulho como nação escolhida por Deus, como filhos de Abraão, e acabaram se perdendo e não conseguiram enxergar um Messias que não era deles, que não era libertador deles, mas libertador do mundo inteiro, na verdade. Por isso eles rejeitaram a Jesus. E Pedro, mais uma vez, coloca isso claramente para eles, né? Olha, vocês crucificaram por meio dos romanos. E o pastor João comenta: a mensagem do Evangelho tem consigo, aí na página 21, segundo parágrafo do ponto 2, a mensagem do Evangelho tem consigo a inevitável verdade de que o ser humano é culpado perante Deus. Podemos sempre tentar racionalizar e dizer que somos fruto do meio, né? Ele cita aí Adão, isso é sempre citado, né? Quando Deus perguntou para ele: o que é isso que fizeste? Qual foi a resposta que ele deu? A mulher que tu me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. Então, tirando toda a sua responsabilidade e jogando sobre Eva, e na realidade sobre Deus, já que ele fez questão de dizer, né? A mulher que tu me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. Que coisa triste, né? Nós homens repetimos essa desculpa esfarrapada do nosso primeiro pai ao longo das eras, ao longo da história. Ah, eu sou resultado do meio, né? Ou é herança, eu herdei isso dos meus pais. Ah, todo mundo é assim na minha família. Eu sou desse jeito. Eu sou assim mesmo.
A gente pode achar várias desculpas para o nosso pecado, mas é bom a gente lembrar. Havendo a ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração, vamos acabar por admitir a nossa culpa e vergonha. E quanto mais cedo a gente faz isso, melhor. Porque ele cita aqui outros versos, né? O mundo inteiro jaz no maligno, todos pecaram, Romanos 3, 23. Não há justo, nem sequer um, nenhum. E nós precisamos compartilhar dessa culpa. Nós precisamos admitir essa culpa, e quanto mais cedo a gente faz isso, melhor para nós. E a nossa pregação tem que chegar às pessoas. É uma responsabilidade grande que nós temos. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas também o povo estava confuso. O povo não conhecia Jesus, nem a palavra de Deus, e seguia líderes falsos. Jesus mencionou isso quando ele falou da parábola do cego que guia ou que guiava outro cego. O pastor João comenta aqui, né, que no nosso sistema legal, ninguém pode alegar ignorância para se livrar da culpa por algum crime cometido. Isso é um fato. Não podemos alegar desconhecimento da lei. O próprio pressuposto da cidadania, pressuposto básico da cidadania é que um cidadão pleno é aquele cidadão que tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Isso é básico. Então ninguém pode alegar desconhecimento. E também com Deus é desse jeito. Paulo, argumentando sobre isso, lá em Romanos, ele inclusive chega a dizer que se porventura, quando Cristo retornar, ainda houver pessoas que eventualmente não tenham ouvido falar dele, elas não vão poder alegar desconhecimento, elas serão condenadas, porque a própria consciência delas, isso é muito importante, queridos, a gente lembrar, a própria consciência delas, o fato de que elas são capazes de formular regras e, a partir dessas regras, se acusarem e se defenderem enquanto membros de uma comunidade. O próprio fato delas terem essa capacidade já depõe contra elas. Vocês estão entendendo esse ponto? Porque isso é muito importante, queridos. Eu me lembro que eu assisti uma aula na universidade, uma vez, em que o professor estava, não vou dizer qual é a disciplina, né? Vejam se vocês descobrem aí. Vocês que estão na universidade hoje, vocês que estão no ambiente acadêmico, vejam se vocês descobrem que disciplina era essa. Mas foi muito interessante o professor, do alto da sua cátedra, do alto da sua cadeira, do alto dos seus títulos, né? Discorrendo sobre a questão de regras morais, né? E claro, notadamente, sim, isso é um fato, uma predileção por parte de alguns membros da academia, sobretudo aqui no Brasil, de atacar os princípios, a moral cristã. E o professor estava lá dizendo, gente, é muito interessante, né? Vejam como é importante a gente conhecer novas culturas, né? A gente sair da nossa visão de mundo. Vejam como a ciência é fundamental, é necessária para o conhecimento. Concordo, tudo bem até aí, né? Às vezes a questão não é o postulado científico, né? Mas o que você vai fazer com esse postulado, as implicações que você vai fazer com isso.
Eu, quando escuto alguma coisa do tipo, graças a Deus, levei muito tempo para entender isso, mas eu já fiquei esperando. Lá vem, e veio. Vejam, por exemplo, certos povos autóctones. Sabe como é o casamento deles? O cara está gostando de uma menina lá, ele vai lá na habitação lá do pai dela e diz assim: olha, hoje à noite eu vou manter relação sexual com a sua filha. E a partir do momento que ele diz isso, detalhe, eu nunca chequei essa história, viu, gente? Nunca saí para confirmar se é verdadeiro ou não, eu achei meio exagerada, mas vamos supor que seja. Vamos entender o argumento aqui. E a partir do momento que ele diz isso, o pai da moça lá sai, vai para a floresta, prepara uma festa, chama a mãe, chama o tio, chama não sei quem, e a tribo toda faz uma festa à noite, com muita bebida, com muita comida, e os dois se relacionam lá no meio da aldeia, na frente de todo mundo, e pronto, estão casados. E aí todo mundo lá, olha que legal. Então, essa ideia de que para você casar, você precisa ir para lá, para frente de um ministro, de alguém que vai oficiar alguma coisa, isso é uma coisa, que faz sentido para nós, para ele lá não tem o menor sentido. Eu não resisti, Eu perguntei para ele, mas professor, e digamos que alguém não queira essa festa. Não, vamos lá no mato e vamos resolver a nossa situação lá no mato. Acontece alguma coisa? Obviamente ele não soube responder. A questão não é se um povo tem determinados hábitos, determinados valores morais que são diferentes de outro povo. Essa não é a questão, queridos. A questão é que não existe ser humano que não esteja programado para pensar moralmente. As regras morais podem variar, mas em toda a sociedade humana, da mais simples à mais complexa, existem regras. Existe uma consciência, primeiro individual e depois coletiva, e as pessoas se movem de acordo com essa consciência. Se acusando, como disse Paulo, ou se defendendo. Criando normas morais e quebrando essas mesmas normas morais. E Paulo disse, se quando o final dos tempos chegar, houver algum grupo, houver alguma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, ela será condenada, mesmo sem conhecer a Cristo, porque Deus colocou. Quando nos fez a imagem e semelhança dele, a moralidade dentro de nós. Daí a nossa responsabilidade, grande é a nossa responsabilidade, realmente, de levar o Evangelho, de levar Jesus para as pessoas. A boa nova do Evangelho é essa. Estamos condenados, somos culpados, transgredimos a lei de Deus, o Criador de todas as coisas. Mas Ele providenciou um Salvador para nós. E esse Salvador é Jesus. E nós devemos crer nele, confiar nele, entregar a nossa vida para ele e fazer dele o nosso Senhor, o nosso dono, aquele que vai dirigir a nossa vida. A salvação. Quando nós fazemos isso. Quando nós nos ajoelhamos, nos submetemos a Deus. É uma mensagem simples, mas necessária, que precisa chegar aos povos. Porque mesmo que não chegue, ninguém vai poder alegar desconhecimento para escapar do castigo divino. E é uma coisa terrível que nós estamos vendo no nosso mundo hoje. Muita confusão, em grande parte por conta dessa, como eu disse,
militância anticristã que está presente em todo lugar, inclusive dentro de algumas igrejas. Há algumas igrejas ditas cristãs, mas a pregação que está sendo realizada dentro dessas igrejas, no seio dessas igrejas, é totalmente anticristã. Isso, infelizmente, precisa ser dito. Igrejas que pararam de falar de pecado, igrejas que pararam de falar de culpa, igrejas que pararam de falar de condenação. Igrejas em que o pastor, o que a liderança quer é que as pessoas se sintam bem. Só isso. Já contei essa história várias vezes, de um missionário da nossa igreja que voltou para a igreja dele, no país de origem dele, um país estrangeiro. A igreja, inclusive, sustentava a ele. E ele voltou para a igreja dele e ele foi convidado para falar sobre o trabalho missionário. Vejam bem, para falar sobre o trabalho missionário entre os povos autóctones aqui onde ele estava. Mas antes dele falar, o pastor o chamou lá no gabinete dele e disse: olha, aqui a gente quer que as pessoas se sintam bem, como eu disse ainda há pouco. Aqui a gente não fala de pecado, a gente não fala de condenação. A gente quer que as pessoas venham à igreja ganhando uma força, uma energia vital para aguentar a semana que elas vão enfrentar. Ninguém quer atacar a autoestima das pessoas aqui. Então aqui, missionário, a gente não fala de pecado, a gente não fala de condenação, a gente não fala de inferno. E o senhor entendeu? Não, entendi. Eu ouvi essa história, gente, da boca da esposa do missionário. Portanto, eu sei que ela é verdadeira, porque eu conheci o trabalho daqueles irmãos. Então, essa história é verdadeira. E ele foi para lá e assumiu o púlpito. E diz a esposa dele, quando ele olhou e viu um monte de pessoas, inclusive parentes dele, que ele tinha certeza absoluta que, apesar de frequentarem a igreja, não eram crentes. Ele abriu a Bíblia e falou de quê? Falou de condenação, falou de pecado, falou de libertação, que Cristo e somente Cristo pode dar, da confusão em que o mundo está hoje. Foi isso que ele fez, para a glória de Deus. O pastor João, aqui na página 22, no último parágrafo desse tópico, ele diz: a falta de conhecimento e a confusão religiosa de nossa gente brasileira e da raça humana em geral devem ser motivo de compaixão por parte de todos nós que já fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Do outro lado, entendemos que não podemos nos acomodar e dar-nos por satisfeitos, dizendo que o melhor é que permaneçam ignorantes para que não lhes seja imputado o pecado. Nossa responsabilidade bíblica é atuar de forma eficaz e responsável para que conheçam a luz do Evangelho e sejam salvos da ignorância e do pecado por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa é a nossa obrigação. Nós não podemos fugir dessa obrigação, até porque a palavra de Deus diz, eu já mostrei esse texto várias vezes para vocês lá em Ezequiel. Deus disse: se eu disser ao perverso que ele vai morrer, e tu, que deve ser o atalaia, aquele que vai dar o alarme, o atalaia era aquele cara que estava lá em cima da muralha da cidade para avisar quando o inimigo viesse, quando a destruição viesse. Deus disse: eu te coloquei como essa pessoa, povo de Israel, profeta. Se eu mandar uma mensagem de destruição para alguém e você não avisar essa pessoa, esse perverso, ele vai morrer. Mas eu vou requerer o seu sangue das tuas mãos, no sentido de que eu vou cobrar de que você, que deveria ter avisado, não o avisou. Vejam, ele vai morrer, mas você vai ser cobrado porque você não falou, porque você não o advertiu. A salvação das pessoas, eu repito isso até enjoar, você já sabe. A salvação das pessoas não está nas nossas mãos. A salvação pertence ao Senhor, mas está nas nossas mãos o pregar, o anunciar. E veja, não é na mão do missionário, não é na mão do pastor, não é na mão do professor da escola dominical, é nas nossas mãos. Se você é crente,
no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa responsabilidade está sobre você. Ela não é opcional. Jesus disse isso claramente. Vocês não me escolheram, falando com os seus discípulos. Eu escolhi vocês, e eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Nenhum crente é chamado para dizer: bom, sou crente, agora vou ficar aqui estudando a minha Bíblia, caladinho dentro de casa, lá no meu trabalho, na escola, dando glória a Deus, agradecendo. E só, negativo. Nós temos ouvido isso nesses dias. Muito, nós temos sido muito desafiados a nos envolvermos com essa tarefa que é nossa. Pregar o Evangelho a todas as pessoas. Vamos falar das autoridades agora? Ponto 2. As autoridades, notadamente o Sinédrio, que já foi falado aí, que foi aquele tribunal que condenou Jesus, 71 líderes, né? Muitos deles ex-sacerdotes, vocês têm aí a informação, 28 deles pelo menos, né? Entre os anos 37 a.C. e 67 depois de Cristo, né? O tribunal que condenou Jesus, nós já vimos isso, e eles foram acusados. Pedro disse claramente para eles: vocês mataram o autor da vida. Quando eles foram chamados, vá comigo para o capítulo 4, versículo... A partir do versículo 8, 4, 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito de Jesus que se diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Aqui está. E eu fico imaginando, vejam, Caifás, aliás, é um ponto interessante, Lucas faz questão de citar alguns personagens que nós já conhecemos, né? A gente estudou o Evangelho de João. Olha aí no versículo 5. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Vocês se lembram que todas essas pessoas estavam no julgamento de Jesus? Vocês se lembram que essas pessoas estavam constantemente no entorno de Jesus, experimentando Jesus, tentando achar Jesus em alguma contradição? Vocês lembram disso? E é possível, inclusive, que ao citar esse texto, que não foi por acaso, não é que Pedro citou, né? O texto aqui de Salmo, né? Quando ele fala da pedra que os construtores rejeitaram. Vá comigo para Mateus capítulo 21, versículos 33 a 46. O próprio Jesus Cristo, numa das controvérsias com os líderes, o próprio Jesus citou essa passagem também. Citação lá do Salmo 118, versículos 22 e 23. Vejam só, eu vou começar a ler. Vocês conhecem a parábola, né? Jesus contou a parábola dos lavradores maus. Disse: olha, um homem arrendou o campo a uns lavradores e
construiu uma cerca ao redor, ou seja, ajeitou tudo, colocou o tanque, né? A vinha estava pronta para ser usada, né? E ele arrendou para aqueles trabalhadores, e no tempo da colheita ele veio pegar a sua parte, né? O seu aluguel, e aqueles homens agarraram os servos dele, espancaram os servos, e todos os que o dono mandou, finalmente ele resolveu mandar o seu filho, seu próprio filho. Disse: não, meu filho eles vão respeitar. Mas eles pegaram o filho e disseram: olha, esse aqui é o herdeiro, vão matar e aí a terra vai ser nossa. Mataram o filho do homem. E eu vou ler a partir do versículo 40. Mateus, capítulo 21, versículo 40. É o nosso Senhor Jesus Cristo que está falando aqui, tá? Ele diz assim: quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Jesus perguntou. 41, veja. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Preste atenção, os próximos versos, a partir do versículo 45. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eram eles os lavradores maus a quem Jesus se referia. Eles perceberam. E agora Jesus morto e enterrado na mente deles, se bem que eles sabiam que não havia um corpo para mostrar para o povo, eles sabiam de tudo, gente. Eles não eram ignorantes. E agora eles chamam Pedro e João lá diante do mesmo tribunal, e Pedro faz o quê? Ele relembra para eles as palavras que Jesus já tinha dito. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo fez com que eles se lembrassem. Opa, nós já ouvimos isso antes. E ouvimos da boca do próprio Jesus. E diante do fato de que eles não tinham um corpo para mostrar, diante do fato que eles não podiam negar do milagre da cura daquele homem que tinha acontecido, eles estavam acuados. Eles estavam desesperados. Eles estavam admirados também. É o ponto, não é? É o terceiro ponto que o pastor fala. E eles estavam ressentidos também. É o segundo ponto. Porque aquilo havia saído do controle deles de uma tal forma. E é assim que Deus age. O pastor João nos lembra um pouco da história da chegada do Evangelho aqui no Brasil, por meio dos missionários. As perseguições, as ameaças. Aqui em Macapá mesmo, nós tivemos queima de Bíblias promovidas por alguns líderes religiosos. Isso está na história, tá, gente? É só procurar. É só olhar. Os missionários saíam distribuindo as Bíblias, outros líderes religiosos saíam vindo logo depois. Aquele missionário teve aqui, entregou alguma Bíblia para vocês? Entregou? Me dá. E eles queimavam as Bíblias. Sabe que essa semana eu tentei dar uma Bíblia para uma pessoa e ela recusou. Primeiro ela perguntou de quem era a Bíblia. Eu falei, é de Deus. Você quer uma? Não quero. Não quero. Detalhe que ela mesma admitiu que tinha uma Bíblia, a Bíblia que ela considera que é a Bíblia certa, mas que sumiu, que ela nem sabe por onde foi parar. Eu acho muito interessante, apesar de eu explicar que a Bíblia que eu estava oferecendo, né, não havia nenhum acréscimo
que toda a Bíblia que eu estava oferecendo está contida na Bíblia que ela quer, que ela acha que é a melhor, ela não quis, de forma nenhuma. A gente tem que respeitar, não é? Mas eu lamento profundamente. Mas é aquilo que a palavra de Deus já diz. O entendimento está obscurecido. Uma pena que ela está sem a Bíblia dela, porque eu poderia, com a Bíblia dela, mostrar o Evangelho para ela sem problema nenhum. Eu vi meu pai fazer isso pelo menos uma vez. Ele chegou numa casa e aí ele puxou a Bíblia dele e a pessoa falou: ah, mas essa Bíblia aí, essa sua Bíblia. Aí o papai: não tem problema, fechou a Bíblia dele. Pegue a sua Bíblia. Você tem Bíblia? Sim, tem. Muito bem, pegue a sua Bíblia, eu vou mostrar na sua Bíblia. E ele foi mostrando. Infelizmente, muitas pessoas estão com o entendimento obscurecido. Há uma venda diante dos seus olhos. E os líderes religiosos que deveriam iluminar essas pessoas e as estão mantendo em trevas, eles sofrerão o julgamento divino de Deus. Por isso Jesus pronunciou aqueles famosos ais sobre os líderes religiosos do seu tempo. E uma das coisas mais fortes que Jesus diz: olha, vocês são os sucessores de Moisés, vocês sentaram literalmente na cadeira de professor, na cátedra, né? Vocês são os substitutos de Moisés, mas vocês estão na porta do reino dos céus, vocês nem entram e ainda barram as pessoas que querem entrar. Que coisa terrível, que coisa forte. Vocês nem entram, nem vocês mesmos são salvos, e vocês ainda barram, vocês ainda impedem que as pessoas entrem no reino dos céus. Que coisa triste, que palavra dura. E esses homens certamente se lembraram disso. Eles estavam acuados, eles estavam ressentidos, eles estavam impressionados. Vejam a sequência da passagem. Volte para lá, para Atos comigo, por favor. Na sequência da passagem, o texto diz, a partir do versículo 13 do capítulo 4, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali, diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Poxa, que cena! Pedro terminou de dizer, Pedro terminou de testemunhar: olha, é Jesus o Salvador. É como se Pedro dissesse para eles: esqueçam os esquemas religiosos de vocês, abram mão do poder que vocês pensam ter sobre a vida das pessoas, de querer dizer quem é justo, quem não é, quem é digno, quem não é. Vocês se lembram quando, lá no Evangelho de João, quando Nicodemos, um dos líderes religiosos judaicos, foi questionar, porque é fato que eles já haviam decidido que eles iriam matar Jesus, que eles iriam eliminar Jesus. Então Nicodemos, que já havia se encontrado com Jesus, que havia sido profundamente impactado por aquela conversa única que ele teve com Jesus, e ele perguntou: acaso a nossa lei julga um homem
sem primeiro ouvir o que ele tem a dizer? Eu acho muito interessante o fato, Nicodemos era um homem de leis, era um doutor, era um cara preparado. Ele sabia que não tinha a menor chance deles ouvirem qualquer argumento religioso. Então ele foi para um argumento jurídico. Gente, a nossa lei, por acaso, condena alguém sem ouvir o que ele fez? E a resposta deles, qual foi? Olha, agora tu vai virar Galileu também? Eles xingaram Nicodemos. Na verdade, o que eles fizeram foi um xingamento. Sabe que antes de eu vir morar aqui nesse bairro, olha, eu não estou dizendo que o bairro mudou porque eu vim morar aqui, tá, gente? Eu não vou nem dizer o nome do bairro, porque eu não quero bronca com os meus vizinhos. Mas eu comprei esse terreno aqui numa época realmente que a fama do bairro não era boa. Nessa época eu dava aula no Colégio Amapaense, só para vocês entenderem, né, o contexto, né, do que eu estou querendo dizer. Mas a fama do bairro não era boa. E eu comprei o terreno aqui, eu nem contava para Fátima. Essa história que eu vou contar agora para vocês, eu levei algum tempo para contar para Fátima, né? Mas eu trabalhava no Colégio Amapaense e tinha uma aluna minha, eu trabalhava de noite, tinha uma aluna minha que ela morava aqui na rua de casa, ela alugou uma casa aqui na rua de casa, né? E eu sempre conversava com ela, perguntava, né? Dizia para ela, olha, dá uma olhada lá no meu terreno, disse onde era a casa e tal. A gente não tinha começado a construir ainda, né? Então eu sempre perguntava, e aí, como é que está o nosso bairro, né? Lá. E aí ela falava, professor, o nosso bairro está complicado, né? Você sabe que a fama do nosso bairro não é boa, né? É complicado. Quando é que o senhor vai mudar para lá? A nossa rua está com muito mato, a gente precisa de gente que cuide da rua e tal. Falou um monte de coisa, né? A gente conversava. Aí nesse dia em especial, ela disse assim, poxa, professor, o senhor soube que mataram um rapaz lá na nossa rua? Gente, quando ela falou isso, eu me arrepiei. Pois é, mataram um rapaz, saiu no jornal, inclusive ele caiu lá na frente da sua casa, lá no seu terreno. Ih, rapaz, agora o negócio pegou. Caiu na frente de casa? Foi, caiu lá na frente do seu terreno. Foi esfaqueado. A fama do bairro era terrível. Você chegava num lugar e dizia que morava aqui, as pessoas já olhavam assim, opa! A Galileia tinha má fama, sendo bem sincero com vocês e correto com o que a Bíblia diz. Galileu era xingamento. Depois de Jesus, acho que até piorou. Era lugar de pessoas sem instrução, era lugar de pessoas rudes. E quando Nicodemos disse, olha, por acaso a nossa lei julga alguém sem ouvir o que a pessoa tem a dizer? Eles falaram, pronto, agora tu também vai virar Galileu? Examina e vê que da Galileia não se levanta profeta. Aqueles homens eram orgulhosos. Aqueles homens gostavam de pensar em linhagem, em herança, em privilégios. Aqueles homens não estavam dispostos a se humilharem diante de Deus. Eles liam a Bíblia, no caso, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e eles simplesmente não entendiam. Não entendiam Deus dizendo para Abraão, olha, eu te constituí luz para os gentios. Todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio, por intermédio da tua descendência. Eles leram aqueles textos e não entenderam.
Eles realmente acreditavam que a salvação era para eles e nem era para todos os judeus, mas para eles e para aqueles a quem eles consideravam. No episódio do cego de nascença, vocês lembram bem isso, né? Quando o cego falou coisas óbvias, é estranho que vocês não conheçam esse homem, mas olha o milagre que ele fez, olha o poder que ele demonstrou. Deus não ouve pecadores, Deus ouve as pessoas que fazem a sua vontade. Qual foi a resposta deles para aquele homem? Vocês se lembram? Lá no final do capítulo 9 de João. Tu és nascido todo em pecado e tu vais querer ensinar a nós? De novo, eles xingaram. Tu és nascido todo em pecado e tu vens ensinar a nós, aos líderes religiosos, aos membros do Sinédrio? Engraçado, né? Irônico, não engraçado. Não é engraçado isso. Nunca leram o Salmo 51. Eu nasci na iniquidade. Davi, o grande pai, o grande antepassado deles, naquele salmo ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não, nascido em pecado era só aquele homem. Acusados, ressentidos, admirados diante do milagre extraordinário que eles acabaram de presenciar e ameaçadores. Leve esses homens daqui e agora, gente, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz? Com certeza havia aqueles que queriam dar o mesmo remédio que deram para Jesus. Vamos matar, mata. Vamos cortar o mal pela raiz. Nós vamos ver o resto dessa história depois, né? Mas com certeza houve aqueles que queriam eliminar de vez. E mais tarde eles vão fazer isso. Vão fazer com Estevão, vão fazer com outros. Eu confesso que eu não gostei muito desse primeiro parágrafo aqui do final da página 23, né? E são palavras do John Stott, naquele livro que a gente já comentou. O protagonista de Atos 1 e 2 é o Espírito Santo. Parece que o de Atos 3 a 6 é o diabo. De novo, digo, gente, o diabo é um servo. O livro de Jó deixa isso bem claro para nós. O diabo é um servo de Deus. Eu espero que você não esteja ficando chocado com o que eu estou dizendo. Mas você conhece a história. Quando Deus perguntou se ele tinha visto Jó, o diabo argumentou, né? Já que ele estava rodeando a terra, o diabo argumentou que Jó obedecia a Deus, era um homem temente, porque ele tinha tudo, do bom e do melhor. Ele era mimado por Deus. Deus havia dado riquezas, Deus havia dado uma família maravilhosa para ele. E Deus disse para Satanás: tudo o que ele tem é teu, mas não levanta a mão contra ele. E o diabo saiu no mesmo instante, vocês conhecem a história. E num só dia Jó perdeu quase tudo, não perdeu tudo. Eu faço questão de dizer isso sempre. A esposa dele ficou. Que bom que ela ficou. Eu aprendo muito com a esposa de Jó. Um outro momento para a gente conversar sobre isso. Mas eu aprendo muito com a esposa de Jó. Muito mesmo. Mas ele perdeu quase tudo. E aí, mesmo assim, ele não pecou com os seus lábios. O texto diz claramente isso. E aí o diabo volta
E Deus diz para ele: viste como, apesar de tudo que tu fizeste para Jó, ele ainda permanece íntegro, ele não pecou. E aí o diabo usou um provérbio, né? Não sei se ele inventou na hora, não sei se existia já. Pele por pele, osso por osso, o homem vai dar tudo que ele tem pela sua própria vida. Ou seja, já está dizendo, mas ele está vivo ainda, né? Ele está bem, com ele não aconteceu nada. Vejam, Satanás acusa o golpe. Ele praticamente diz para Deus: mas também me proibiste de fazer qualquer coisa com ele. Qual foi a resposta de Deus? Ok, eu o coloco nas tuas mãos, mas não tira a vida dele. E Satanás sai de novo e cobre Jó de pústulas, de cancros, de tumores, do alto da cabeça até a planta do pé. Que situação desoladora! Que situação desoladora! Mas você se lembra da história, como ela terminou. O ponto que eu quero enfatizar aqui nesse instante é: Satanás é um servo. Ele faz exatamente aquilo que Deus quer. Eu não estou aqui subestimando Satanás, eu não estou dizendo que ele não seja perigoso, eu não estou dizendo até que ele não seja poderoso. Satanás é poderoso, dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. É bom a gente não brincar com Satanás. Infelizmente, há muitos crentes hoje em dia que estão brincando com Satanás. Muitos. Não é hoje em dia, aqui também tinha. Logo, logo nós vamos ver os problemas que a igreja vai começar a enfrentar por causa de pessoas que ouviram Satanás. Ananias e Safira, está aí bem pertinho. Logo, logo a gente vai falar sobre eles. Pedro falou claramente: Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Por que tu te deixaste levar por Satanás? Eu não estou dizendo que Satanás não é perigoso, nem poderoso, mas realmente ele não é o protagonista, nunca foi, nem desses 2 capítulos de Atos, de 3 capítulos de Atos, de 3 a 6, nem da Bíblia toda. O protagonista sempre é Deus, porque Satanás está submetido à vontade de Deus. Ele é um servo, ainda que um servo rebelde, resistente. Eu espero que os irmãos tenham entendido o meu ponto aí. Mas sem dúvida nenhuma, Satanás vai atrapalhar. Jesus disse para Pedro, né? Aliás, ele falou para todos os discípulos: Satanás vai peneirar vocês. Não sei se vocês já viram essa cena, mas às vezes aparece na televisão, propaganda de café, né? Propaganda de grãos normalmente, ainda um hábito que tá desaparecendo por causa da mecanização, né? da agricultura, mas era um hábito que os agricultores tinham, os empregados, né? Eles pegavam os grãos, sacudiam numa peneira, jogavam para cima, né? E o vento se encarregava de levar a palha, as impurezas, né? Aquilo que não era útil, porque na peneira tinha que ficar só o grão. E Jesus usou essa ilustração para dizer para Pedro e para os demais apóstolos: Satanás vai sacudir vocês, mas eu roguei por vocês, para que a fé de vocês permaneça firme. E de fato Jesus fez isso. E Deus honrou, Deus ouviu a intercessão de Jesus. E Pedro foi sacudido, vocês conhecem a história. Mas no final das contas, prevaleceu a palavra de Jesus, e prevalece a palavra de Jesus que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, o último ponto, os apóstolos. Terceiro grupo,
Já vimos, né, a multidão, já vimos o povo, já vimos os líderes religiosos, e agora rapidamente aqui não tem muito para a gente dizer, porque a gente vem falando sobre isso. Vamos falar dos apóstolos, né? E os demais membros da igreja, se bem que eu faço uma distinção entre os apóstolos e os demais membros, mas eu vou deixar isso mais para frente, tá? Em primeiro lugar, havia poder. Vocês se lembram que essa foi a promessa de Jesus, está aí registrado, né? Atos 1:8. Jesus ordenou que eles permanecessem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. A palavra aí é uma palavra que a gente já conhece, a gente trabalhou muitas vezes, dunamis. Essa é a palavra, e ela significa poder, força. No contexto espiritual, um poder do alto mesmo, como Jesus disse, vocês vão ser revestidos do alto. Esse poder vem do céu e vai revestir vocês. O Pentecostes representou essa unção. Nós podemos usar essa palavra não é privilégio dos carismáticos, não. Nós precisamos usar. É uma palavra bíblica. Deus usa. Os apóstolos usaram. Nós recebemos a unção do Espírito Santo. Nós recebemos esse poder. E o pastor João fala que havia uma dedicação, uma coragem e uma sabedoria que se manifestavam na ação da igreja que realmente impressionava. Esse, entre aspas, estado de espírito pode ser resumido numa palavra: poder. Esse poder é necessário em dias difíceis como o dos apóstolos e como os dias de hoje. Conforme a promessa de Jesus, em Atos 1:8, já citei, o poder seria resultante da manifestação do Espírito Santo. O poder também estava no nome de Jesus. Conforme informa o apóstolo Pedro, nós vimos, ele disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, fica curado. Ou seja, curado. E há outros nomes que são mencionados para Jesus, outros títulos nesses dois capítulos: o santo, né? O justo, o autor da vida, o profeta. O Nazareno também é usado. E aí tem a frase que eu disse, que eu ia falar lá na frente, depois eu resolvi falar aqui, né? É o terceiro parágrafo. O poder parecia estar na dedicação dos homens de Deus, prontos para serem usados pelo Senhor. Thomas Walker lembra bem que o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Sinceramente, eu não gosto dessa formulação. Eu prefiro dizer: a voz era de Pedro, mas o poder era de Cristo. Eu acho que essa é a maneira correta da gente enxergar a coisa. É assim que Pedro se manifesta. Eu espero que você... Mas só uma inversão, Elias. Isso não tem nada a ver. Tem sim. Para que fique claro para nós. Porque Paulo, em outro lugar, ele vai insistir nisso. Lá em 1 Coríntios ele vai falar sobre isso. E nós já comentamos isso várias vezes. Desse poder extraordinário que está sobre nós, mas nós que somos vasos de barro. Paulo diz: esse tesouro, que é o Espírito Santo, ele está em nós. Esse poder dunamis, é a raiz da palavra dinamite. Todo mundo sabe o que a dinamite faz, isso já foi comentado várias vezes por nós. É um poder extraordinário, é um poder imenso, mas que está em nós, vasos de barro. E Paulo explica por que é assim: para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não nós. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, queridos. Já estamos aí a 8 minutos de terminar a nossa lição, mas eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui. A glória tem que ser de Jesus. Nós precisamos entregar
no altar de Deus toda a glória, todo o louvor. Sabe que eu gostei muito das preleções do pastor Heber Campos na conferência do IMPV. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver, alguns eu sei que viram e foi maravilhoso. Acho que eu tive a oportunidade de ver, eu gostei muito. E ele falou sobre isso. Falou sobre a importância de nós entendermos que a missão que está sobre nós e o poder que está sobre nós é para a vida comum. Que eu não preciso me deslocar para um outro espaço, um outro ambiente, além da minha vida comum, para cumprir a missão de Cristo. Entenda bem, não estou falando, eu já falei que a gente deve levar, e mesmo que eu não falasse, está escrito na palavra de Deus, a gente deve levar o evangelho aos confins da terra, a todas as famílias da terra. Não me entenda mal e não entenda que o pastor Heber, as mensagens estão disponíveis no canal do IMPV Norte. Ele explicou isso claramente. Devemos levar o evangelho. Mas eu me incomodo, ele disse, e eu concordo plenamente com ele, com esse subproduto que acabou aparecendo ligado a esse apelo até os confins da terra. Na cabeça de algumas pessoas surgiu uma ideia de que para eu cumprir a grande comissão, para eu fazer missões, ou a missão, eu gosto de falar sempre no plural, eu preciso sair de onde eu estou. Isso simplesmente não é verdade. Eu preciso, Deus tem que me chamar, eu estou esperando um chamado. E ele deu vários exemplos, se não me engano foi quinta-feira de manhã, não foi, Fátima? Acho que foi quinta-feira de manhã. Dê uma olhada, procure, muito bom, muito interessante. Deu vários exemplos, como eu disse. Preste atenção, querido, isso é muito importante. Do ponto de vista da economia de Deus, do plano mais geral de Deus, de uma visão mais ampla, uma visão que sai daquele foco específico e amplia o olhar. Já viu aqueles drones que fazem aquelas imagens aéreas que ele vai afastando, até que você tem um plano mais geral? Desse ponto de vista, os que ficam são tão importantes quanto os que vão. Eu posso assegurar a vocês, com toda a verdade, eu sou produto, sim, de alguém que veio, inclusive de um outro país, porque o missionário Bill Burke veio de lá dos Estados Unidos e foi lá para as ilhas do interior do Pará, pregou o evangelho, meu pai e minha mãe ouviram o evangelho e creram pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui hoje, mas eu também estou aqui hoje porque muitas pessoas ficaram. Os meus professores de escola dominical, alguns inclusive que vez por outra estão me ouvindo aí. Que privilégio que eu tenho, poder falar aos meus professores. O Valente foi meu professor de escola dominical. A Nessi, querida irmã, foi minha professora de escola dominical. A Nessi fez seminário, a Nessi estudou na Palavra da Vida e desenvolveu e desenvolve um ministério urbano. Ensinando, exortando, orientando. Eu também sou produto de pessoas que ficaram, mas que entenderam que a missão que estava sobre elas é aqui e agora. Então vamos atentar para isso. Vamos prestar atenção, porque o poder de Deus está em nós, por meio do seu Espírito Santo, que nos instrui na sua palavra, que nos ensina e que nos capacita a cumprir com o seu propósito, com o seu mandato. Várias das pessoas que estão me ouvindo agora estão envolvidas nesse ministério, ensinando,
cumprindo a grande comissão quando ela diz, né, ensinando a guardar todas as coisas. Nós precisamos atentar para isso. Eu poderia citar muitos nomes, enfim, às vezes eu fico preocupado de citar alguns e esquecer outros, mas eu acho importante esse ponto. Irmã Marilene trabalhou com educação cristã no Pará. Agora ensina classes aqui. Marilene Oliveira. Os nossos pastores, os que ficaram aqui. Você já imaginou igreja sem pastores? Você já imaginou? E mesmo assim, os pastores, sobretudo os nossos pastores, coitados, super carregados, com uma série de atribuições que são deles, de fato, atribuições que a igreja injustamente joga sobre eles às vezes. Há quem ache que o pastor é responsável por tudo na igreja, da luz que ficou acesa na classe lá, cara passa, vê a luz acesa, manda mensagem para o pastor: pastor, tem uma luz acesa lá na classe lá, do Eliezer. Pastor que se vire para resolver. Tudo cai na costa do pastor. Graças a Deus a gente tem avançado com relação a isso. Mas há muitas pessoas que ficaram, há muitas pessoas que oferecem esse suporte, há muitas pessoas que estão cumprindo a missão de Jesus de uma série de maneiras. A multivariada, a multiforme sabedoria de Deus que dispôs as pessoas dentro do seu corpo, de maneira que cada um exerça uma determinada atividade, visando um fim proveitoso, como a palavra de Deus diz. Eu vou voltar para esse texto, até porque tem duas perguntas que me foram feitas que eu ainda não respondi. Espero que a pessoa que fez as perguntas tenha paciência. Tem algumas perguntas que eu ainda não respondi, viu, queridos? Que foram feitas no privado, mas eu vou responder à medida que a gente for avançando nas lições, nos tópicos. Eu prometo que eu vou responder todas essas perguntas. Mas eu queria fixar esse ponto para que a gente entenda que esse poder que está sobre nós é o poder de Deus e que nós devemos nos submeter a Deus para que Ele realize a sua obra de acordo com a sua vontade, para que a glória seja dele. Então, a voz é nossa, as mãos são nossas, os recursos são nossos, mas o poder vem de Deus, para a sua honra e para a sua glória, agora e por todos os séculos. Nós não devemos esquecer disso. Então havia um poder, havia uma mensagem, e a gente, como eu disse, já falou sobre essa mensagem. Pedro exortou, não é? Aqueles homens. O Evangelho é isso. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos salva dos nossos pecados, do poder do pecado, da condenação do pecado. Aqui, já no final da página 24, ele diz: o segundo sermão de Pedro, assim como o primeiro, era cristocêntrico e incluía o evidente chamado ao arrependimento, que resultaria em 3 bênçãos: o cancelamento dos pecados, tempos de refrigério e o envio de Cristo. As promessas estão aí, disse Pedro. É para vocês as promessas. Vocês precisam crer, vocês precisam se arrepender, e aí vocês terão os pecados de vocês cancelados. E finalmente havia fruto dentro daquele grupo, não é? É isso que marcava a igreja primitiva. Está lá, né? O aumento, o acréscimo, chegou a 5.000, né? Os membros da comunidade. Ele conclui, o pastor João, o seu comentário, dizendo: certamente há elementos culturais e circunstanciais, fatos que são típicos do tempo da igreja primitiva, que não podem ser reproduzidos literalmente pelos crentes atuais. O fato, entretanto, é que a essência do que significa ser uma igreja saudável pode facilmente ser percebido e imitado por todos nós. Quando estudamos a maneira como a igreja reagiu aos desafios do seu tempo, devemos nos perguntar sobre a maneira saudável como também nós devemos reagir aos desafios do nosso tempo. De fato, isso é verdade. Deus nos chama a olhar para esse relato e a buscar, como aqueles irmãos buscaram, essa plenitude do poder que está no seu Espírito Santo, e deixar que ele nos use.
como eu disse, para a sua glória. Eu espero que os irmãos, cada vez que eu termino esse estudo, eu fico animado. E eu fico muito grato a Deus pelo privilégio que nós temos de participar da sua obra. Nós, pecadores, homens, falhos, sim, necessitados, não podemos, como o próprio Jesus disse, temos que ficar na videira verdadeira que é Jesus, não podemos sair de lá. Precisamos ficar conectados com Cristo para que as bênçãos advindas dessa união e os frutos advindos dessa união venham, apareçam para a glória do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Ó Deus, mais uma vez elevamos os pensamentos a Ti com gratidão nos nossos corações. Pela vida de Pedro, pela vida de João e dos demais apóstolos que enfrentaram, cheios do Espírito Santo, aquela oposição crescente, Senhor, de Satanás, dos inimigos do Evangelho. E pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, até porque o Senhor já havia prometido isso, foram vitoriosos. Ó Deus, graças Te damos, porque as portas do inferno, as portas da morte, não podem sobrepujar a Tua igreja. Isso tem sido verdade ao longo dos séculos, Senhor, e continuará sendo verdade até o dia em que nós estaremos todos juntos naquela grande reunião diante do Teu trono, naquele coro de toda a tribo, língua, povo e nação que vai dar glória ao Senhor e ao Teu eterno Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, porque nós estamos destinados a fazer parte desse coro maravilhoso. E enquanto este dia não chega, ó Deus, coloca no nosso coração cada vez mais o desejo ardente de cooperar com a Tua obra salvífica. Ajude-nos, Senhor, a termos consciência do poder que está sobre nós. Ajude-nos, ó Deus, a testemunharmos do Senhor onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa escola, onde o Senhor nos colocar. Faz-nos, ó Deus, divulgadores da Tua palavra, não só pelas palavras, mas também pelo exemplo. Ó Deus, nós Te pedimos estas bênçãos, rogando que o Senhor seja sobre o Teu povo, rogando que o Senhor seja sobre aqueles que estão necessitados de encorajamento, de conforto, Senhor, de consolo, rogando por aqueles que estão necessitados de saúde, ó Deus. Queremos lembrar a Beth, ó Pai, cuida da Tua serva, cuida da sua bebê, sê com ela, Senhor. Dá a Beth tranquilidade, ao Jefferson. Fortalece, Senhor, o corpo e o espírito deles. Pedimos, ó Deus, que Tu sejas com eles. Agradecemos, ó Deus, pelos 80 anos da Tua serva, irmã Zenilde, que completou ontem. E Te pedimos, ó Deus, que, como diz a Tua palavra, ainda em idade avançada, ela possa frutificar para o Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Abençoa cada irmão que está agora conosco, Senhor, irmanado em ouvir e aprender da Tua palavra. Que o Teu povo, Senhor, seja abençoado por Ti. É o que nós Te pedimos. Em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela paciência, queridos. Passamos um pouquinho aí, 7 minutinhos do nosso horário. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço de coração. Obrigado pelos ois. Obrigado pelas ligações da semana passada. E semana passada já passou. Mande um oi, mande um áudiozinho, bote toda a família, né, para gravar um áudio para nós,
Que Deus abençoe a todos. Tchau.